Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais uma aula de inteligência emocional, baseado no livro O Código da Inteligência, do Augusto Cury. Nesta aula, vamos abordar a importância de desenvolver a habilidade da autocrítica e refletir sobre as consequências dos nossos comportamentos. O Código da Autocrítica Saudável. O segundo código da inteligência trata da importância de desenvolver a habilidade da autocrítica, que envolve refletir sobre os nossos comportamentos e pensar nas consequências deles. A autocrítica saudável nos ajuda a avaliar nossas ações de forma construtiva, identificando pontos de melhoria e evitando repetir os erros, que é muito importante, ter consciência cada vez mais dos nossos erros para que a gente não os repita. As consequências dos nossos comportamentos. Compreender que todas as nossas ações têm consequências, tanto para nós mesmos como para as pessoas que estão ao nosso redor, isso é muito importante. Refletir sobre nossos comportamentos podem afetar nossas relações, nossa saúde mental, nosso objetivo e o bem-estar geral. Vou dar exemplos para melhor compreensão. Imagine que você está estudando para uma prova importante. Durante a preparação, você percebe que está procrastinando muito, deixando tudo para a última hora. No final, acaba não tendo tempo suficiente para revisar todo o conteúdo e seu desempenho na prova não é tão boa como poderia ter sido. Nesse caso, a autocrítica saudável seria você refletir sobre seu comportamento de procrastinação e suas consequências. Ao analisar a situação, você percebe que a procrastinação atrapalhou seu desempenho e que poderia ter se organizado melhor. A partir dessa reflexão, você então identifica a necessidade de criar um plano de estudo mais eficiente para evitar repetir o erro no futuro. Vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você esteja aí envolvido em um projeto em grupo. Durante as reuniões, você percebe que está dominando as discussões e não está dando espaço para os outros membros do grupo, para que eles poderiam se expressar, né, igual você está se expressando. Isso pode gerar insatisfação e desmotivação dos outros membros. Nesse caso, a autocrítica saudável seria você refletir sobre o seu comportamento dominante e suas consequências para a dinâmica do grupo. Ao perceber isso, você reconhece a importância de ouvir ativamente os outros membros, valorizar suas ideias e contribuições, garantindo uma participação equilibrada e colaborativa. Essa reflexão ajuda a melhorar o ambiente de trabalho em equipe e evitar repetições de comportamentos que poderiam prejudicar as relações interpessoais. Esses exemplos ilustram como a autocrítica saudável nos permite avaliar nossas ações de forma construtiva, identificando pontos de melhoria e evitando repetir os erros. Ao refletir sobre as consequências dos nossos comportamentos, podemos tomar medidas para desenvolver habilidade, mudar atitudes e alcançar melhores resultados em diferentes áreas da nossa vida. Então aqui eu vou ler uma outra parte do livro para complementar aqui o entendimento. O código da autocrítica é o código de quem se autoavalia, pondera seus atos, julga seus comportamentos, ajusta-se, autocorrige, reflete sobre suas reações, conjecturas consigo mesmo. É o código que nos faz sair da esfera do endeusamento para a esfera da humanidade. É a postura madura de quem analisa seu papel como ser humano, educador, profissional. Portanto, o código da autocrítica vai muito além de ter consciência superficial das próprias falhas. Até um psicopata tem essa consciência, mas não muda. É o segredo de quem pensa nas consequências de seu comportamento, de quem é fiel à sua consciência e imprime energia para transformar suas rotas. Quem decifra o código da autocrítica se localiza tempo, espacial, existencialmente e não apenas tempo espacial, que são os parâmetros da teoria da relatividade. Sabe que a vida é brevíssima para viver, mas longuíssima para cometer injustiças, tropeçar, falhar e desenvolver conflitos. Muitos jovens em toda a sociedade estão banindo o código da autocrítica do seu
dicionário existencial. Não pensam antes de agir. Não pensam nos resultados dos seus atos. O nível de ansiedade impresso pela sociedade de consumo não tem propiciado clima para os jovens aprenderem a se interiorizar, expandir os níveis da autocrítica. Vivem porque estão vivendo. Não se assombram com os mistérios que cercam o fenômeno da existência. Casais apaixonados se destroem e não decifram a capacidade de pensar nas consequências de seus atos. Executivos abortam o trabalho em equipe e educadores comprometem a formação da personalidade dos seus filhos e alunos sem pensar no impacto psíquico de seus gestos. Pessoas brilhantes terão futuro sem brilho por viver sem pensar nos seus atos. Nossos comportamentos são sementes. As sementes são diminutas, frágeis, mas poderão ter inúmeras decorrências, sejam imediatas ou futuras. Pensar nas consequências de seus comportamentos é a base para construirmos um futuro saudável alicerçado em um presente saudável. Quem almeja decifrar o código da autocrítica tem de levar em conta essas observações. E aqui vão elas. Quem gasta compulsivamente no presente poderá se angustiar no futuro. Quem acha que o sucesso é eterno poderá se deprimir ao descobrir que o sucesso é mais efêmero, passageiro do que se pode imaginar. Quem se atola de atividade achando que a saúde é de ferro poderá surpreender-se quando o corpo entrar em colapso. Quem leva seus estudos na brincadeira se surpreenderá ao descobrir que perdeu os melhores anos para se preparar para uma sociedade que exclui os que brincam com a vida. Quem acha que o amor dura para sempre e não se preocupa em cultivá-lo, poderá se assustar quando seu parceiro perdeu o encanto e pediu o divórcio. Então aqui a gente pode entrar num contexto de negação, né? Aquela pessoa que se coloca em negação, ou seja, ela até consegue perceber alguns atos nocivos, autodestrutivos, mas nega as consequências, tá? Uma outra parte que eu acho bastante importante de ler, sob o título Palavras Baixas que Repercutem Alto. Nós influenciamos muito mais pelo que expressamos espontaneamente do que pelo que falamos diretivamente. Não temos consciência de que temos a mais excelente máquina de fotografar em nossa mente, o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Esse fenômeno fotografa centenas de reações espontâneas que transmitimos e arquiva em destaque tudo que tem grande volume emocional. Porque reproduzimos na vida adulta os comportamentos de que mais desaprovamos dos nossos pais em nossa infância. Porque os arquivamos contínua e prolongadamente. Como não aprendemos a desenvolver o filtro psíquico, construímos inúmeras janelas doentias que teceram a colcha de retalhos da nossa personalidade. A maneira como enfrentamos dificuldades, suportamos perdas, lidamos com contrariedade, reagimos à vida, são fotografadas pelas pessoas que nos rodeiam, principalmente as crianças ou adolescentes. Quem pensa nas consequências dos seus gestos sabe que as pessoas nos respeitam muito mais pela imagem que construímos dentro delas do que pelas palavras que proferimos fora delas. A imagem psíquica determina o grau de admiração, que, por sua vez, determina o impacto dos nossos atos. O grau de admiração dá um tom do eco psíquico. Um pai com uma excelente representação poderá falar baixo com seu filho, mas o eco será grande. Será ouvido. Um pai com uma representação ruim, que não é admirado por ele, poderá gritar, mas o seu eco será pequeno. Sua atitude gerará uma invasão de privacidade, que inquietará, incomodará, não educará. O que basicamente o Cury quis dizer nesse texto é algo que é muito claro nos atendimentos psicanalíticos. Nós adotamos alguns comportamentos negativos dos nossos pais ou cuidadores. Por mais que tenhamos consciência de que não queremos repetir alguns padrões, mesmo assim os repetimos, pois vamos sendo condicionados a esses comportamentos. Tanto é que muito mais fácil alguém que é estressado ser filho de pessoas estressadas.
Alguém que tem algum vício, pai ou a mãe, né, também tiveram o mesmo vício. E o que é mais comum ainda são pessoas que sofrem de uma dependência emocional estarem repetindo os comportamentos dos pais, porque vivenciou isso na infância. Quem teve um pai mais autoritário ou que não respeitou a esposa e a filha do casal, né, na fase adulta, se coloca em relacionamentos disfuncionais também. Uma fidelidade aos comportamentos dos pais, por assim dizer. Portanto, exercitar a autocrítica saudável fará você identificar esses padrões e evitar essas repetições. Isso é bastante importante. Quais são as estratégias para desenvolver a autocrítica saudável? Praticar a autorreflexão, né? Tirar um tempo para pensar sobre os nossos comportamentos e suas consequências. Perguntar a si mesmo: como essa ação afetou a mim e aos outros? O que eu poderia ter feito de diferente? São perguntas importantes de fazer. Cultivar também a empatia, tentar se colocar no lugar do outro e entender como nossas ações podem afetá-lo. Isso nos ajuda a pensar nas consequências dos nossos comportamentos antes de agir. Algo que é bastante importante também é buscar feedbacks, pedir a opinião de pessoas confiáveis sobre nossos comportamentos e estar aberto a ouvir as críticas construtivas. Isso nos ajuda a identificar áreas em que podemos melhorar. Estabelecer metas e planos de ação também. Definir objetivos claros para nossos comportamentos e criar um plano de ação para alcançá-los. Isso nos ajuda a direcionar nossas ações e pensar nas consequências e nas nossas escolhas. Praticar a resiliência, que está em quase todas as aulas que eu estou fazendo aqui. Mas é importante, né? Aceitar que todos cometemos erros e o que é importante é aprender com esses erros. Usar os erros como oportunidade de crescimento e ajustar nossos comportamentos futuros. Isso é bastante importante. Espero que tenha gostado e eu fico por aqui.